Levítico capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação, será levado ao sacerdote, e este sairá para fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso estiver sarada, o sacerdote ordenará que, para aquele que se há de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Mandará também que se imole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Tomará a ave viva, o pau de cedro, o carmesim e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi imolada sobre as águas vivas. E sobre aquele que se purifica da lepra aspergirá 7 vezes. Então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre o campo aberto. Aquele que se purifica lavará as suas vestes, rapará todo o seu pelo e se lavará em água. Assim será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, tanto a cabeça como a barba e as sobrancelhas. Sim, rapará todo o pelo. Também lavará as suas vestes e lavará a sua carne em água. Assim será limpo. Ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito e 1 cordeira sem defeito, de 1 ano, e 3/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e 1 log de azeite. O sacerdote que faz a purificação porá o homem que se purifica, com aquelas coisas, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 1 dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, com o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Tomará o cordeiro do sacrifício pela culpa, e o sacerdote porá do seu sangue sobre a ponta da orelha direita daquele que se purifica, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na sua própria mão esquerda. E com o dedo da sua mão direita aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes, perante o Senhor. Então, daquele azeite que está na sua mão, porá o sacerdote sobre a ponta da orelha direita daquele que se purifica, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O resto do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que se purifica. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá também o sacerdote a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que se purifica da sua imundícia. E depois, imolará o holocausto. O sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim, fará expiação por ele, e será limpo. Porém, se for pobre e as suas posses não permitirem tanto, tomará 1 cordeiro para oferta pela culpa, para ser movido, para fazer expiação por ele, e 1/10 de efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, e 1 log de azeite, e 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses permitirem. Um será para oferta pelo pecado, e o outro para holocausto. Ao 8º dia, trará estas coisas, para a sua purificação, ao sacerdote, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o log de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Imolará o cordeiro da oferta pela culpa, e o sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa, e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que se purifica, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Daquele azeite derramará o sacerdote na sua mão esquerda, e com o dedo da sua mão direita aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão sobre a ponta da orelha direita daquele que se purifica, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O resto do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça daquele que se purifica, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Então oferecerá 1 das rolas ou 1 dos pombinhos, conforme as suas posses permitirem. Aquele que as suas posses permitirem. 1 para oferta pelo pecado, e o outro para o holocausto, com a oferta de manjares. Assim, o sacerdote fará expiação por aquele que se purifica perante o Senhor.
Esta é a lei daquele em quem há praga de lepra, e cujas posses não permitem o que se exige para a sua purificação. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: quando entrardes na terra de Canaã, que vos dou por possessão, e eu puser praga de lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, então aquele de quem for a casa virá e participará o sacerdote, dizendo: ao que me parece, há como praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que desocupem a casa, antes que o sacerdote entre a examinar a praga, para que não se torne imundo tudo o que está na casa. Então entrará o sacerdote para examinar a casa. Examinará a praga. Se a praga estiver nas paredes da casa com covas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, o sacerdote sairá da casa, à porta da casa, e a fechará por 7 dias. Ao 7º dia, voltará o sacerdote e a examinará. Se a praga se houver estendido nas paredes da casa, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e as lancem fora da cidade, num lugar imundo. Fará raspar a casa por dentro ao redor e derramarão o pó que rasparam fora da cidade, num lugar imundo. Tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e tomará outro barro e rebocará a casa. Se, porém, a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras, e depois de raspada a casa, e depois de rebocada, então o sacerdote entrará e a examinará. Se a praga se houver estendido na casa, é lepra roedora na casa. É imunda. Derribarão a casa, as suas pedras, e as suas madeiras, e todo o barro da casa, e a levarão para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa, durante os dias em que a fechar, será imundo até a tarde. E aquele que se deitar na casa lavará as suas vestes. Também aquele que comer na casa lavará as suas vestes. Se, porém, o sacerdote entrar e examinar, e eis que a praga não se estendeu na casa, depois de rebocada, então o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e isopo, e imolará uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. E tomará o pau de cedro, e o isopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas vivas, e aspergirá a casa 7 vezes. Assim, purificará a casa com o sangue da ave, e com as águas vivas, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o isopo, e com o carmesim. Mas soltará a ave viva fora da cidade, sobre o campo aberto. Assim, fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra, e da tinha, e da lepra do vestido, e da casa, e da inchação, e da pústula, e da mancha lustrosa, para ensinar quando algo é imundo e quando é limpo. Esta é a lei da lepra.